Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 16. Mateus, capítulo 16. Quero ler com os irmãos dos versos 13 até o verso 20. É o texto onde Pedro faz a grande confissão. O texto diz assim: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros Elias, e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar Jonas, porque não foi carne e o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está no céu. Também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra será ligado no céu, e o que desligares na terra não terá sido desligado no céu. Então advertiu os seus discípulos a que ninguém dissesse ser ele o Cristo. Queridos, essa palavra que o Senhor traz ao nosso coração nesta noite é uma palavra sugerida pela Junta de Missões. Esse texto, a ideia central dele, ela foi desenvolvida pelo pastor Ariovaldo Ramos, e essa palavra, ela traz ao nosso coração um momento de reflexão para que a gente possa perceber alguns traços no nosso relacionamento com Deus que precisam ser bem alinhados. Via de regra, nós nos relacionamos com a pessoa a partir da identidade que nós reconhecemos naquela pessoa. São raras as vezes que a gente começa a conversar assim do nada com alguém sem que a gente saiba um pouco de quem ela é, do porquê que ela está ali. A gente procura saber um pouquinho a respeito da identidade da pessoa, para que a gente possa se relacionar com ela. E é interessante que quando, nesse texto, nós nos deparamos com Jesus indo para os lados de Cesaré de Filipe, e no momento ali particular com os seus discípulos, qual é o questionamento que Jesus faz? Ele pergunta aos discípulos a respeito de que tipo de identidade o povo vinha atribuindo a ele. É a pergunta que Jesus faz: quem diz o povo ser o Filho do Homem? É uma perguntinha que já carrega no bojo a resposta. Quem o povo diz ser o Filho do Homem? Ora, o Filho do Homem. E esse conceito era atribuído a Jesus como o Filho do Deus vivo. E aí os discípulos começam a responder. Uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Amados, essa resposta dada pelos discípulos a respeito de quem o povo dizia ser Jesus demonstra uma situação: o povo não sabia quem era Jesus.
eles associam o nome de Jesus aos profetas, aos grandes profetas, aos profetas que tiveram um impacto positivo na vida. Quando associam Jesus a João Batista, o último profeta levantado por Deus, quando associam a Elias, um profeta que teve uma experiência extremamente forte junto ao povo, quando eles dizem Jeremias, que era um dos grandes ícones dos profetas, a gente percebe que a associação de Jesus com estes, ela até que se deu num nível bastante elevado. O povo estava associando Jesus a profetas num alto nível de capacidade, mas ele não era um profeta, ele era o profeta, ele era o Senhor dos senhores. E aí a gente percebe que o povo, de via de regra, não estava sabendo e tendo a percepção de quem efetivamente era aquele homem que eles estavam associando com profetas. Agora, por que isso acontece? Apesar de não saberem na essência quem ele era, o povo sabia o que queria saber. E o que o povo queria saber? Quem é Jesus? Aquele que cura. Quem é Jesus? Aquele que dá pão. Quem é Jesus? Aquele que as pessoas não precisam fazer muito esforço, basta tocar nas suas vestes e a sua vida é curada. Este é Jesus, o Senhor dos senhores, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz, e como o coral cantou, o Emanuel, Deus conosco. Observem que quando o povo olha para Jesus e associa com profetas, na verdade o povo não estava interessado na palavra que Jesus tinha a dizer. O povo estava interessado nas ações que ele vinha fazendo. A busca do povo era pelo Cristo que curava, pelo Cristo que alimentava, pelo Cristo que expulsava demônios, mas a sua atenção não era direcionada para o Cristo que trazia palavras do tipo: quem me ama, guarda as minhas palavras, quem me ama, me obedece. Este tipo de observação, num primeiro momento, é colocado em segundo plano, porque a prioridade era o receber, era o estar com ele, independente do que ele tivesse a falar. Eles queriam ver e sentir o efeito do pão que era multiplicado, do peixe que era multiplicado, das curas que aconteciam, mas muitos não estavam preocupados com a sua vida íntima. Tanto que em alguns momentos que Jesus não fazia algumas coisas como o povo queria, o povo começava a reclamar. O povo tinha lá os seus devaneios, e o próprio povo que trouxe Cristo como o Rei dos Reis na entrada de Jerusalém, foi o povo que algumas horas depois estava gritando: Barrabás, Barrabás, Barrabás. Por quê? O povo não conhecia o Cristo que Pedro declara no verso 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Associar Jesus a Cristo era associar Jesus ao seu papel salvador, Cristo, o Messias. Enquanto as pessoas que estavam interessadas só no fazer,
não estavam preocupados. Para eles, bastava saber que Jesus estava por perto, não o Cristo, porque o Cristo cuida de alma, e na ótica deles, o Jesus cuidava do físico, dava pão, curava doenças, e assim iam. Tanto isso era verdade que Jesus tinha uma preocupação por conta dessa multidão que acabava sempre o cercando. E lá em Marcos 3 a gente tem uma palavrinha quando Jesus fala para o pessoal ter sempre um barquinho por perto, para que no momento em que o povo chegasse, ele pudesse ir para o barco e na água dali falar. Marcos 3, 8 e 9 diz assim: quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas vindo da Judéia, Jerusalém, da Idumeia e regiões do outro lado do Jordão e dos arredores de Tiro e Sidom foram atrás dele. Por quê? Porque ouviram o que ele fazia. Por causa da multidão, Jesus diz aos discípulos que preparassem um pequeno barco para evitar que o comprimissem. Então aí Jesus fica ali, não se omite de falar. Porque observemos o seguinte: em nenhum momento Jesus cura por curar. Recentemente eu vi de novo na TV, ou sei lá se era no computador, não sei que estava passando na TV lá de casa, aquele filme do Todo-Poderoso com Jim Carrey. Então aquele filme é muito engraçado, porque o camarada recebe de Deus a incumbência de ser Deus por um período, e aí ele fica ouvindo as orações, ele fala, não, tem que criar um sistema. Aí então vou colocar tudo no computador, como se fosse e-mails. Aí ele começa a ler os e-mails, você tem 3.700.000 e-mails não lidos, ele fica olhando e quer saber sim para tudo, pá. E, né? Isso é fazer por fazer. E deu problema no filme e tal. Cristo não curava por curar. Está com fome? Toma o pão. Está doente? Está curado. Não. Todo o processo de cura e de milagres teve a mensagem: Jairo, a tua fé te ajudou. Senhor, centurião, nunca vi fé igual a sua. Vai que o teu servo vai ser curado. Alguém me tocou. Não era só tocar, alguém me tocou. Quem me tocou? Fui eu, Senhor, a mulher do fluxo de sangue. E por que Jesus a expõe? Para ela dar o testemunho. Mas via de regra, a preocupação na ótica humana, ela se prende ao fazer. O texto de Marcos deixa claro isso, quando todo aquele povo da Judéia, Jerusalém, Idumeia, Tiro, do outro lado do Jordão, de Sidom, eles foram até Jesus porque ouviram as coisas que ele estava fazendo. Queridos, quando nós olhamos para essa situação, nós podemos perceber claramente duas categorias presentes juntas nessa situação. Nós temos uma multidão que se aproxima do Mestre. Nesta multidão tem dois tipos de pessoas. Tem pessoas que estão ali para ouvi-lo e captar os seus ensinamentos. Pega o exemplo, por exemplo, do jovenzinho que levou a sua merenda. E aí a gente fica pensando, e aí a gente viaja no pensamento, porque o texto bíblico não narra, mas a gente fica pensando no cotidiano. Por que aquele garoto estava lá? Porque alguém disse, olha, Jesus vai estar lá, e ele tem uma palavra, e ele faz isso e faz aquilo. O menininho deve ter conversado em casa, pedido para os pais para ir para lá. Aí a mãe preocupada que o menino não desmaiasse, porque fica sem comer e cai e desmaia e tal.
Aí a mãe deve ter feito um lanchinho, e aí a minha filha morreria, né? Porque ela não come pão com peixe, né? Mas o menininho levou a marmitinha dele, levou 5 pães e levou 2 peixinhos. E ele foi lá para ver aquela situação. Por que ele levou a marmitinha dele? Porque ele queria gastar tempo. Ele queria ficar lá para ouvir o Senhor. E por que eu estou dizendo isso? Porque aquela criança, ele chegou, não foi do nada que ele saiu e falou: aí, ó, vocês estão precisando do peixe aí? Peraí. Ele respondeu a uma necessidade que Jesus havia orientado os discípulos. Porque qual foi a palavra dada pelos discípulos? Senhor, vamos mandar embora, porque o McDonald's fechou, o Habib está fechando, e a gente não tem dinheiro para comprar lanche para todo mundo, então o negócio é mandar essa turma para casa, porque senão vai dar problema. E Jesus vira e diz: olha, vocês é que vão dar de comer para eles. Mas, Senhor, não tem dinheiro. E quanto precisaria para comprar pão para essa turma toda? Só contava homem, 5.000 homens. Quantas mulheres não tinha ali? Se tinha 5.000 homens. Quantas crianças não tinham ali? Se tinha 5.000 homens. Vamos arredondar, vai, que tivesse uma mulher e uma criança, 15.000 pessoas. Que via de regra não é assim que acontece. E aí os discípulos: tá, é para a gente dar de comer. Então aquela criança, ela estava atento ao que Jesus dizia. Ela sim, no meio da multidão, ela estava lá com o seu ouvido atento ao que Jesus dizia. E no momento em que Jesus diz: vocês vão ter que providenciar comida para esse povo, na ótica da criança, o que aquela criança faz? Ô moço, o senhor tá com ele aí, né? Tô. Por quê? Não, porque escutei aí que estão precisando aí, olha, eu vim aqui trazer minha colaboração. 5 pães e 2 peixes, moleque. Você contou quantos tem aí? O discípulo talvez tenha tido um pouco de ironia, porque ele vira para Jesus: ô Senhor, aqui ó, tem um menino aqui ó, o senhor mandou a gente dar de comer, ó. Tem um menino aqui, tem 5 pães e 2 peixes. E o que Jesus diz? Manda esse moleque comer esse pão aí e ficar na dele, porque nós estamos falando em alimentar 15.000 pessoas. Não. E sabe por que Jesus não age assim? Porque ele está preocupado e ele quer atender aqueles que prestam atenção e sabem quem ele é. E se aquela criança ofereceu tudo o que ela tinha para ele, a criança deu o lanche dela. Já pensou? Que benção? Senhor, eu passei ali no Mac, eu tenho aqui 2 Big Mac, 3 quarteirão, pode usar. Nossa, multiplicar isso tudo, misericórdia, isso é uma beleza, ia chover hambúrguer, igual aquele filme que passou. Jesus honrou aquela criança que deu ouvidos à sua palavra. Traz aqui, vamos orar e vamos agradecer pelo que nós temos. É pouco, 5 pães e 2 peixes para alimentar uma galera que já estava chegando à virada da tardezinha e deviam estar ali desde cedo com fome. 5 pães e 2 peixes daria conta do recado? Não sei. O Marcos gosta muito de pastel. Hoje tem pastel na cantina. E uma vez eu fui fazer uma visita para o Marcos. Gente, mas o que eu comi de pastel lá? Mas era um atrás do outro. Não foi tanto assim também, né? Foram uns 3, talvez 4. Mas 5 pães e 2 peixes. Se senta eu, Fernando, talvez não dê. Fecha. Nós estávamos falando de
milhares de pessoas. Milhares de pessoas. E tinha 5 pães e 2 peixes. Mas uma criança ouviu o mestre dar uma orientação. E ela chegou na sua visão inocente, mas ela entendeu: Senhor, está aqui tudo que eu tenho para ajudar a alimentar essas pessoas. A gente também não sabe se ele não levou 10 pães e 4 peixes, já tinha comido metade do lanche. A gente não sabe. O fato é que o que ele tinha na mão, ele entregou para ajudar no sustento daqueles. Quando a gente fala de missões, nós falhamos em milhões de dólares. Missões mundiais. Milhões de dólares. Porque tem uma estrutura. As pessoas lá precisam de moradia. As pessoas lá precisam de sustento. As pessoas lá precisam de material. E quando a pessoa vai para o campo missionário, ela precisa se aculturar. Então tudo isso demanda custo, demanda dinheiro. Então, e não precisa só, e não é só lá. Em todo lugar que o missionário vai, ele vai confiado no sustento que a igreja vai proporcionar a ele. E quem é que banca isso? Eu, você. E como que nós bancamos isso? Com as nossas ofertas. Aí você pensa, o que eu coloco neste gasofilácio é suficiente para manter tudo isso que há de necessidade? Queridos, eu chorei de ver o testemunho de alguns irmãos lá no Piauí, contando como é na região dele. Eu não vi. A região que eu fui estava verdinha, asfaltada, andávamos cerca de 14 quilômetros só em estrada de terra, mas estava verdinho. A estrada estava bem ruim, porque tinha muita lama e tal, e lá o povo diz: pastor, estrada ruim, coração alegre. Eu falei: não entendi. Estrada ruim, coração alegre? É, pastor, porque quando a estrada está ruim, com lama, tá, porque choveu. E a gente fica alegre, porque olha a plantação como fica, tal. E aí a gente vai vendo pessoas com uma limitação tremenda, e alegres, e felizes, e fazendo a sua parte no processo. Aí a gente fica pensando, a minha contribuição, via de regra, o dízimo, em épocas de campanhas, além do dízimo, ofertas especiais, mas a gente acaba não comprometendo o nosso salário com ofertas desse tipo. Quando a gente vê a necessidade, a gente fala: nossa, eu não posso dar R$100 para missões, eu preciso dar 10 mil, agora eu tenho para dar? Não. Quem tem, dá, mas nem sempre. Agora, o que é valioso nisso? A sua oferta, independente do numeral que tem lá dentro, Deus vai abençoar. E vai abençoar porque você está dando de coração. Porque se você não der de coração, meu irmão, na boa, deu à toa. Para você não vai fazer diferença. Ao contrário, vai até incomodar Deus, porque Deus não quer nada que não seja de coração. Aqui você tem que doar aquilo que o seu coração propõe para que você agrade a Deus. Agora, um envelope, independente do valor que tenha, para Deus tem valor. Lá no Piauí, eu ajudei uma senhora a preparar um projeto evangelístico. Porque no final desse treinamento do Instituto Haggai, a pessoa tem que elaborar um projeto evangelístico. 3 anos atrás, eu ajudei um rapaz a preparar um projeto. Ele falou: pastor, eu quero alcançar 10 mil pessoas em 2 anos. E aí a gente trabalha no sentido de falar: olha, é um alvo alto, você tem certeza? Porque um alvo muito alto, às vezes a pessoa desanima, porque não está
conseguindo tal. Ele falou, não, esse número eu pensei, eu acho que Deus vai me honrar e eu quero trabalhar com esse número. Encontrei esse camarada 3 anos depois de nós termos elaborado o projeto, e aí eu fui até ele cumprimentá-lo e tal, e falei, e aí, cara, tenho visto algumas coisas do seu projeto aí na internet e tal, que a gente mantém relacionamento, e eu falei, e aí, como é que está a sua meta? Ele falou, pastor, Deus tem me honrado tanto que eu não sou merecedor, mas nós já alcançamos a meta no mês passado de 120 mil pessoas alcançadas, um projeto de célula. E ele falou, Fernando, a gente conversou um pouquinho sobre isso, e ele falou, pastor, estou levando esse projeto para a África, Estados Unidos, Europa, e Deus está honrando. Aí a gente vê aquela dimensão, nossa, que bênção. Aí eu sento com uma senhora, e ela falou, pastor, o meu projeto é alcançar 4 crianças que eu dou aula. Eu falei, mas por que só 4? Porque são 4 que ainda não sabem ler. E eu quero dar reforço escolar, aí eu tiro da sala de aula para dar um reforço escolar. E o que eu vou usar para dar o reforço escolar? Eu vou usar a Bíblia na leitura. Eu vou usar a Bíblia para ensinar a fazer conta. Olha, 5 pães, 2 peixes, quanto que é 7? É 5 mais 2, 7. E ela falou, vou fazer isso, e vou falar do amor de Deus, e vou evangelizar 4 crianças. Queridos, qual projeto é mais relevante? Do Wagner de Belo Horizonte, que alcançou 120 mil pessoas, ou essa mulher que vai alcançar 4? Os dois são iguais. Os dois são iguais, porque os dois estão com uma meta, alcançar pessoas com o amor de Deus. Não tem valoração, nós fazemos a valoração. Um outro lá falou, projeto, o que eu vou fazer, pastor? O senhor não conhece a cidade onde eu moro em Avelino Lopes. Eu falei, não conheço gente que conhece. E conheço gente que elogia aquele lugar. E você está aqui porque Deus chamou você aqui. Eu não estou em Avelino Lopes, você está. E é você que vai fazer diferença lá, porque eu não vou lá, eu não sei nem onde é. Agora você está lá, e você vai fazer diferença lá. E aí começou, uma outra senhora falou, pastor, eu não sei falar com ninguém, eu não sei falar nada, eu não sei nem escrever direito, e tal. E eu falei, você não anda de carro? Você não abastece seu carro em posto? Evangeliza o frentista. Faz lá um folhetinho, obrigado por encher o tanque do meu carro, entrega para ele. Pô, imagina, se abastecer o cara te dá, obrigado por encher o tanque do meu carro, que legal, né? Aí a gente abre o folheto, Deus quer encher a sua vida de bênção, de alegria, de paz, de salvação. Fecha o folheto, e isso em Jesus. Anotou, né? Vamos fazer esse folheto desse. Eu dei ideia lá, mas vamos fazer aqui, vamos colocar na mão de cada um. Não vai ter um frentista que vai passar por nós que não vai levar esse folheto, amém? Amém. E a gente quer fazer isso. Queridos, aquela criança deu ouvidos a uma necessidade. E na sua limitação, ela oferece a Jesus o que ela tem. Este menino faz parte da multidão, que é a igreja dos discípulos. Mas tem, além da igreja dos discípulos, a gente tem também, em meio a essa gente, nós temos a igreja da multidão. A igreja da multidão. E a gente tem uma situação que é bem clara. Quando Pedro reconhece, no texto de Mateus, que Jesus era o Cristo, Pedro está falando em nome da igreja de discípulos. Mas a igreja da multidão, ela não quer saber, ela só quer receber. Observemos o contraponto que o pastor Eliovaldo desenha dessas duas igrejas. A igreja da multidão busca só
bênçãos materiais. Quando você ouve a igreja da multidão, e o nome que o Ariovaldo identifica, ele é muito claro, porque nós temos hoje em dia igrejas que reúnem multidões na busca de bênçãos materiais. A igreja dos discípulos procura ouvir a palavra do mestre e oferecer. A criança não foi lá, aí moço, eu também estou com fome, tem jeito um pãozinho para mim aí? Não, a criança foi lá oferecer o que ela tinha para aquela necessidade. A igreja da multidão busca crescer a todo custo e para isso lança mão de qualquer esquema. A igreja dos discípulos, ela visa o alcance de ovelhas que vão reconhecer o pastor pela voz, que vão entender que fazem parte do rebanho, como nos diz João 10. A igreja da multidão promete o fim do sofrimento e bênçãos materiais. O que, rapaz? Você está com problema? Vai lá. Ó, Jesus, não precisa nem falar com ele. Então tocar na roupa dele já resolve o teu problema. Mas não era assim que acontecia. Nem todo mundo que tocava na roupa de Jesus era curado. Nem todo mundo. Mas teve uma mulher que tocou e foi curada. E Jesus a chama para ela dar o testemunho. A igreja da multidão, ela propõe acabar com o sofrimento, com o desemprego, com vício em drogas, mas a igreja dos discípulos, ela promete restauração de vida. A igreja dos discípulos, ela oferece mudança de vida. Eu me lembro que uma vez, conversando sobre alguns trabalhos evangelísticos, nós começamos a ouvir uma palavra aqui na nossa igreja. Eu fui impactado com aquilo, eu fui impactado com aquilo. E eu me lembro da preocupação da Cris, falando, pastor, a gente tem que tomar cuidado, porque não tem só que impactar, tem que envolver a pessoa para fazer diferença. Impacto é você olhar o noticiário internacional e ver como o mundo anda. Isso é impacto. Agora, o que é que nós estamos fazendo para mudar a realidade? Aquela criança deu o pouco que tinha, porque ela entendeu que Jesus poderia usar. Ele era da igreja dos discípulos. A igreja da multidão, ela convoca indivíduos a serem individualistas, a terem tudo o que a fé possa lhes proporcionar. Não é este o discurso que a gente ouve em alguns testemunhos televisivos? Eu vim para a igreja e eu andava a pé, eu morava de favor, eu tinha 300 mil de cheque devolvido na praça, e hoje eu moro num apartamento de cobertura, eu tenho carro importado e não tenho dívidas. Interessante que nunca se conta o processo, né? Como que esse processo foi? De 300 mil de cheque devolvido na praça, a morar de favor, a estar devendo e de repente a vida dá uma guinada, apartamento de luxo, carro de luxo, e aí a gente vê o desenho, o que se oferece? É carro, não se fala em vida transformada. Eu era pecador e agora não sou mais. Eu me arrependi de ter dado golpe na praça, porque quem dá 300 mil de cheque devolvido na praça está dando golpe. Então eu parei, eu me converti e me tornei um homem de Deus e agora eu ando com honestidade na minha vida. Essa é a igreja dos discípulos. No contraponto de uma igreja que prega o individualismo e o crescimento pessoal no campo material, a igreja dos discípulos nos convida a sermos uma comunidade, aonde nós doamos para ajudar um ao outro, aonde a gente divide o que tem, à luz de Atos capítulo 2. A igreja da multidão exorta as pessoas a desfrutarem o mundo.
É impressionante alguns testemunhos que a gente ouve em alguns canais de comunicação, porque o foco é o bem-estar social, a riqueza, um carro importado e coisas desse tipo. Ou seja, usufruir as alegrias que o mundo propõe. Lá no Piauí, a gente não reclamou de andar na terra, de andar no barro. É até legal passar com o carro no barro. E pra gente que não está acostumado com isso, é legal. Mas tinha hora que a gente tinha que parar o carro no canto da estrada para passar uma carrocinha puxada por um jeguinho. E o pai sentado na carrocinha, com uma criança sentada do lado com a mochilinha indo para a escola. Qual é o parâmetro? Então, porque anda na carroça, não é abençoado? Só é abençoado quem anda no carrão? E não pode ser um carro, tem que ser carrão. Tem que ser top, tem que ser Camaro amarelo para frente. Então, queridos, observe que o discurso da igreja da multidão é para desfrutar benesses que o mundo oferece. A igreja dos discípulos oferece aos irmãos que nela convivem, na verdade, uma troca, uma divisão e um compartilhamento. É o dividir o que tem, para que o que eu tenho abençoe você. A igreja dos discípulos está querendo mais de Deus e menos de mim. A igreja dos discípulos, ela quer gente que olhe para o Senhor e ouça o que Ele tem a falar para mudar a nossa vida. A gente não quer só as coisas materiais. A igreja da multidão, na igreja da multidão, você é mais um. Na igreja do discípulo, você é membro do corpo. Na igreja da multidão, você não tem espaço para poder dizer parabéns pela sua conquista, parabéns pelo seu emprego novo. Na igreja da multidão, a gente não tem espaço para abraçar o irmão e dizer para ele: olha, Deus te abençoe porque você começou a trabalhar. Hoje de manhã, quando a Tati veio colocar o dízimo dela, na volta ela passou ali: pastor, comecei a trabalhar e tal, glória a Deus. Na igreja da multidão, a gente não tem espaço para essa personalização. Na igreja da multidão, ninguém ora pelos aniversariantes e chama aqui na frente para dar um abraço no camarada, nem recebe o outro que fez aniversário a semana passada, mas não chamaram para orar. Mas a pessoa gosta e a gente vai orar sim, porque nós queremos ser uma igreja de discípulos. Nós não queremos ser uma igreja de multidão. A gente quer ser uma igreja de discípulo. A gente quer ser uma igreja que ouve Jesus e atende ao chamado e ao desafio que Ele nos faz. Na igreja dos discípulos, é importante perceber que nela a gente se conhece, a gente chora junto, a gente se alegra junto, a gente caminha junto. Na igreja da multidão, isso não é possível porque não é o foco. O foco é a multidão. Mais um. Aqui não. Aqui, quando falamos da igreja dos discípulos, a gente quer uma igreja onde a gente possa olhar para a face do outro e saber por que aquele rostinho está triste, saber por que aquele rostinho está alegre, e poder abraçar, orar
e compartilhar das bênçãos que o Senhor nos tem dado. A igreja dos discípulos é aquela formada por gente que sobe no monte para orar junto, como os discípulos fizeram com Jesus. Choraram com ele, estiveram com ele no momento de dificuldade. E é assim que nós queremos caminhar. É claro que somos tentados de muitas maneiras, de muitas formas, a caminharmos na direção da igreja da multidão. É mais fácil. É mais fácil. Imagina você entrar numa igreja, ouvir uma mensagem, ouvir uma música e sair dali sem ser confrontado, sem ser chamado a atenção, sem ter que dar uma resposta. É muito legal. Você vai, é colocado diante de você um cardápio, você pega aquilo que você quer e vai embora descomprometidamente. Aqui não. Na igreja dos discípulos, a gente quer que você ore por missões. A gente quer que você evangelize. A gente quer que você saia daqui com o sentimento de mudar o mundo que cerca você. Porque senão, a gente está à toa. O Senhor nos comissionou, e hoje pela manhã nós vimos isso. Ele nos comissionou: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho, ensinando-os a guardar as coisas que eu vos tenho ensinado. E o chamado que Jesus, a grande comissão, ela não é um comissionamento para a multidão. Como é que está escrito lá em Mateus 28? Portanto, ide a todas as nações, fazendo o quê? Discípulos. E como é que faz o discípulo? Ensinando a guardar. A guardar o quê? As coisas que eu vos tenho ordenado. Igreja, que o Senhor encontre aqui mais discípulos e menos multidão. Que o Senhor encontre aqui pessoas que queiram mais de Deus e menos de nós. Porque quando você vem para o ambiente com o sentimento de querer, você vem egoisticamente. Mas quando você vem para o culto, entendendo que você veio para dar a Ele o louvor e a honra, para dar ao Senhor um pouco daquilo que Ele tem dado a você, o sentimento é diferente. O culto na igreja dos discípulos sempre tem valor, porque você veio prestar a Ele o louvor, a adoração que Ele merece. E na contrapartida, nós somos abençoados, porque aquela criança que doou os seus 5 pães e os seus 2 peixes, seguramente saiu dali feliz, abençoado, deve ter comido muito mais do que aquilo que ele mesmo doou. Isso é uma analogia para você entender que aquilo que você investe no reino, o Senhor vai multiplicar na sua vida. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar. Quero convidar a igreja a se juntar ao centro.